Boa noite! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série Mentalidade Próspera. A gente está estudando este livro, Os Segredos da Mente Milionária, e hoje vocês vão descobrir mais 3 formas de pensar que os milionários têm. 3 hábitos que os milionários têm que, se você começar a colocá-los em prática, com certeza vai começar a modificar também aí a tua mente, os teus hábitos, você vai se conectar com a prosperidade. Porque antes de qualquer coisa, para que você seja algo, você precisa se sentir algo. É ser para ter. Quer ter riqueza? Seja rico. Quer ter milhões? Seja milionário, mas isso não significa, a princípio, ter o dinheiro no banco. Primeiro você precisa ter a mente de gente rica, a mente de um milionário. E nesse livro que ele fala aqui, aprenda a enriquecer, mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Deixa eu até colocar aqui fixar o tema rapidinho. Sejam bem-vindos quem está chegando, pessoal que está no YouTube. Essa live ela depois vai para o YouTube. Compartilha, dá teu like, isso ajuda demais o canal. Deixa teu comentário com os maiores insights que você teve do livro. Se você também está estudando, se você já estudou, se você já viu alguma outra pessoa comentando sobre o livro, da forma como eu comento, então compartilha, participa, interage, que eu vou amar ver os conhecimentos, os comentários de vocês. Então hoje a gente vai começar falando sobre o 4º arquivo de riqueza. Então vamos falar sobre 3 arquivos de riqueza, né, que no livro vai ser o 4º, o 5º e o 6º. Ao total são 17 arquivos de riqueza, 17 formas de pensar. Inclusive hoje eu coloquei lá nos stories algumas enquetes para saber se você tem uma mentalidade próspera ou se tem uma mentalidade de escassez. E aí foi que muita gente comentou, algumas pessoas têm a mentalidade de escassez, outras pessoas já têm a mentalidade próspera. Vamos compartilhar essa live? Eu estava aqui, eu até estava esquecendo de mandar o aviãozinho aqui. Então vamos lá, vou mandar para todo mundo que está com a bolinha verde. Compartilha. Deixa eu mandando aqui para todo mundo. Quem está com a bolinha verde, vamos se chegar para aprender. Então é isso aí, gente. Vamos começar com o nosso arquivo de riqueza. Eu mudei o horário hoje, porque às 20 horas eu vou ter um compromisso, tanto hoje quanto amanhã. Então amanhã damos continuação à maratona Show Ansiedade. Você vai entender qual é a jornada que você vai fazer para controlar a tua ansiedade, diminuí-la. Só que ao invés de ser às 20 horas, vai ser às 19 também. Então hoje às 19, amanhã às 19 e na sexta-feira continua às 20. Eu vou ter um convidado mega especial, Rafael Marques, especialista em investimento e finanças, e ele vai trazer para a gente como é que a tua ansiedade atrapalha as tuas finanças. Então o tema da nossa live vai ser controle sua ansiedade, controle suas finanças. Ele tem uma palestra falando sobre isso, ele também é palestrante, então ele vai trazer como é que a ansiedade interfere ali nos teus gastos, faz o teu cartão de crédito explodir e você nem sabe como aconteceu. Então fiquem ligados aqui na programação, que essa semana inteira ainda tem muito conteúdo. Sem mais delongas, 4º arquivo de riqueza. As pessoas ricas, elas pensam grande.
As pessoas de mentalidade pobre, elas pensam pequeno. Sabe uma máxima que você já deve ter ouvido falar? Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que ao invés de pensar pequeno, não vamos pensar grande? Então, vamos trazer aqui, falando sobre pensamentos grandes. O que seria isso? Então, ele começa o capítulo, inclusive, falando assim: num dos seminários, havia um professor, instrutor, que aumentara o seu patrimônio líquido de 250 mil dólares para 6 milhões de dólares com apenas 3 anos. Quando lhe perguntei qual o segredo, ele disse: tudo mudou a partir do momento que eu comecei a pensar grande. Então ele começou a considerar as leis dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar de acordo com o mercado. Então a gente vai começar a falar aqui também muito sobre valor, porque a pessoa que pensa grande, o rico, o milionário, ele pensa muito, ele visa muito valor. Qual é o valor que está sendo agregado em algo que eu vou comprar? Qual é o valor que eu vou agregar aos meus serviços? Então, se eu vou agregar muito valor, consequentemente, eu vou cobrar mais caro. Se eu vou comprar algo que agrega muito valor para a minha vida, eu pago por aquele valor e não pelo preço. Só que pessoas de mentalidade pobre, elas começam a achar que está caro. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar o valor que aquilo tem. Então, por exemplo, nas terapias holísticas, as pessoas elas não conseguem enxergar o valor que um tratamento vai levar para a vida dela. Ou os terapeutas não conseguem agregar valor aos seus atendimentos para que possa cobrar um valor justo pelos atendimentos. Então, tudo isso vai de mentalidade. Então, uma pessoa que cobra uma consulta 250, 300 reais, ela sabe o valor que ela agrega na vida do outro. E uma pessoa que paga, ela sabe o valor que ela vai receber e como aquela terapia vai agregar à vida dela. Já um terapeuta que ainda tem uma mentalidade de escassez, ele não sabe agregar valor, cobra barato e, consequentemente, atrai clientes que pagam barato e ainda ficam pedindo desconto. Então, a palavra valor ela é importante nesse quesito, porque quando você pensa grande, você pensa, eu quero agregar valor na vida dos outros. E outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. Então, uma das enquetes hoje que eu fiz lá nos stories foi: se você fosse um palestrante, você preferiria palestrar, levar a tua mensagem para 100 pessoas, 1000 pessoas ou milhares de pessoas? A maioria das pessoas responderam milhares de pessoas. Ótimo, porque quanto mais eu levo minha mensagem para pessoas, mais eu atinjo um público maior, mais a minha mensagem transforma mais pessoas, eu vou agregar mais valor na vida de mais pessoas e automaticamente o meu retorno financeiro vai ser maior. Então, se eu faço uma palestra para 10 pessoas, eu vou ter um retorno X. Se eu faço para 100, já é um outro retorno. Se eu faço para 1000, já é um outro retorno. Então, quanto mais pessoas eu atinjo, mais o meu valor aumenta e, consequentemente, o valor financeiro volta para mim. Então, a maioria das pessoas escolhem pensar pequeno. Isso é bem interessante, presta atenção. A maioria das pessoas escolhem pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Interessante isso, né? Você deve estar se perguntando, Denis, eu não tenho medo do sucesso. Será que você realmente não tem medo do sucesso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque se sentem inferiores e não merecedoras. Então, por que as pessoas preferem pensar pequeno? Primeiro, se eu penso pequeno, eu vou automaticamente, até no meu subconsciente,
entregar pouco. Então, quando eu comecei a estudar vendas, e as pessoas que cobram high ticket, né, mentorias, tem um valor bem elevado, elas pensam assim: bem, eu vou cobrar alto, porque eu sei do meu valor, e eu também sei o tipo de cliente que é exigente, e eu tenho capacidade de entregar muito. Só que uma pessoa que pensa pequeno, ela vai ter medo do fracasso. Bem, se eu entregar para 10 pessoas, se eu fracassar, 10 pessoas viram meu fracasso. Mas se eu entrego para 1000 e eu fracassar, nossa, 1000 pessoas vão ver o meu fracasso. Então eu prefiro que 10 vejam do que 1000. E para 10 pessoas eu posso entregar algo meia boca. Já para 1000 é diferente. Para 1000 eu tenho que me qualificar, eu tenho que agregar mais valor, eu tenho que estudar mais. Nossa, imagina, para 1 milhão de pessoas, nossa, aí é que não tem condições mesmo. Então, a própria pessoa, ela se limita, porque o maior número de pessoas que ela vai entregar o serviço dela, mais qualidade vai ter que ter. E será que ela está preparada para entregar algo de tanta qualidade? Porque às vezes ela prefere entregar algo meia boca para uma quantidade pequena de pessoas. E por que as pessoas têm medo do sucesso? Porque sucesso vem agregado, primeiro, o que é sucesso para você. Porque o que é sucesso para mim pode ser totalmente diferente do que é sucesso para você. Mas partindo do princípio que é aquele sucesso que a maioria das pessoas conhecem, que é algo mais generalista. Então você começa a falar, bem, sucesso é ganhar muito dinheiro, é ser famoso, é lidar com muita gente rica, sucesso é estar constantemente aparecendo, né, nas mídias, nas revistas, enfim. E eu tenho medo disso. Como é que eu vou me comportar num programa de TV? Como é que eu vou falar em público? Como é que eu vou lidar com tanta gente, com tanto dinheiro, com tanta gente exigente, que as pessoas olham para mim dos pés à cabeça? Isso tudo são crenças, né, que a gente tem e a gente coloca na nossa mente. Como é que eu vou lidar? Toda hora tá tirando foto, não consegui andar na rua pelo meu trabalho, que está fazendo muito sucesso. Então, tem pessoas que elas querem ter o sucesso, mas quando elas param para pensar em tudo que vem junto com o sucesso, elas travam. Nossa, eu vou ter muito dinheiro. E o que é que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Vou ter muito funcionário, porque eu com sucesso eu não vou dar conta sozinho. Vou ter que contratar um monte de gente. E como é que faz para pagar esse povo todo? Percebe? Então, muita gente se sabota, tem medo, começa a pensar pequeno, com medo do fracasso, com medo do sucesso. Mas, gente, é tudo isso inconsciente. Preste atenção, a nossa vida não diz respeito somente a nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros. Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos neste mundo, nesse momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. Então, quando a gente começa a pensar grande, se você parar para pensar, a maioria das pessoas que trabalham aqui no digital, que são grandes, que são ricas, que são milionárias, elas têm tanto dinheiro que elas não precisariam fazer 3, 4 lives durante o dia, fazer várias lives todos os dias. Elas têm tanto dinheiro porque elas estão ali todos os dias fazendo live, contribuindo, levando conhecimento. Propósito. Não é mais sobre dinheiro, porque dinheiro elas têm. Se elas quisessem parar de trabalhar, elas parariam. Só dos investimentos que elas devem ter, os rendimentos, com certeza elas viveriam o resto da vida. Por que elas não param? Porque, por exemplo, o Pablo Marçal, quem conhece ele fez um evento ontem no estádio que tinha 6.000 pessoas presencialmente, 7.000 pessoas, não, 30.000 pessoas no Instagram, 250 mil, não, tinha 150 mil no YouTube. Eu assisti pelo YouTube. Resumo da ópera, juntando todas as plataformas dele, tinha aproximadamente 200.000 pessoas assistindo. O nome do evento era Desbloqueio da Mente Milionária.
O evento durou 7 horas. Aí você acha, e ele fez uma sequência de 15 dias de lives, todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, lives de 2, 3 horas, mais a live de ontem, que durou 7 horas e meia. Ele tem diversas empresas, ele é milionário, bilionário, multimilionário. Se ele quisesse parar de trabalhar hoje, ele tranquilamente pararia. Mas por quê? Ele fez tanta live, tanto evento, investiu tanto, se o cara tem dinheiro para dar de rodo. Propósito. Ele quer levar a informação para as pessoas. O propósito dele é desbloquear as pessoas, a mente das pessoas. Então, quando você começa a entender que é sobre o teu propósito, a tua missão aqui na Terra, dinheiro não é nada, dinheiro é mera consequência. E aí eu te pergunto, você sabe qual é o teu propósito? Você sabe qual é a tua missão aqui na Terra? Ai, Denis, eu acho que eu vim só para ficar o dia todo procrastinando e olhando a vida dos outros no Instagram. Será que você veio para isso mesmo? Eu acho que Deus não fez você para ser um Zé Ninguém na vida. Uma pedra inútil. Então, inclusive, eu tenho uma palestra que é Viva o seu propósito, de propósito, e conecte-se com a prosperidade. Lá eu falo como foi que eu encontrei o meu propósito, o como a gente, quando vive o nosso propósito, a gente se conecta com a prosperidade. Então, a palestra é bem interessante. Já fiz algumas vezes na versão online, tem no YouTube, inclusive. Só você colocar aí, Viva o seu propósito, de propósito. Conto toda a minha história, como foi que eu saí da aviação, troquei 13 anos de aviação e vim me tornar terapeuta. Por quê? Propósito. Mas você sabe do seu? Porque quando você encontrar o seu, você vai começar a entrar num fluxo que você diz, gente, eu não quero mais parar. Eu quero fazer isso para sempre. Mesmo que eu não precise mais de dinheiro, mas me dá gás, me dá ânimo eu estar aqui contribuindo para o planeta. Então, continuando. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. Recapitulando, se você de fato quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. O propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida das pessoas desta geração e das gerações seguintes. Esses dons foram nos dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Então, se você está aí com um dom e você está soterrando o seu dom com medo, com procrastinação, com bloqueios, com limitações, você não vai ser rico. Porque você não está colocando a serviço da humanidade. Ai, Denis, mas eu tenho tanto medo, eu tenho tanto bloqueio. Vai te tratar. Tem tanta terapia aí que você pode se tratar, se desbloquear. Porque o que não falta é terapia. Agora o que falta é você ter iniciativa e priorizar isso. Se você está soterrando o teu dom, seja lá o qual for, você não vai prosperar. Se você ler a Bíblia, tem a parábola dos talentos lá. Dá uma lida, que você vai ver do que eu estou falando. O efeito disso é que quanto mais gente você auxiliar, quanto mais gente você colocar o teu propósito para ajudá-las, mais rico ficará nos planos mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Olha a ordem que ele colocou: mental, emocional, espiritual e, por fim, financeiro. Captou a mensagem que o financeiro não é o principal motivo? Ele vem como consequência. Primeiro você vai ter um bem-estar mental, emocional e principalmente espiritual. Aí você deve estar se perguntando,
Denis, como é que eu vou saber se eu completei a minha missão? Quando você sabe da sua missão, você está ali fazendo tua missão, está engajado, ganhando muito dinheiro. Ai, como é que eu sei que eu completei a minha missão? Se você ainda respira, é porque tua missão ainda não foi concluída. No dia que você parar de respirar, aí sim, a tua missão terminou. Então, muitas vezes a gente fica, ai, qual é o meu propósito, qual é a minha missão, qual é a minha missão? Fica tão na ansiedade e não entra em ação. Porque caminho se conhece andando. Entra no caminho, entra no túnel, vai, anda, sai da inércia. Porque durante o percurso, você começa a enxergar. A vida, o universo vai te levar para onde você deve ir. Agora, se você ficar parado, estagnado, esperando saber qual é o teu propósito, sinto muito, você não vai encontrá-lo. E se você fica no teu propósito, no teu caminho, e fica, ai, minha missão, será que eu já acabei? Será que eu já concluí? Ai, será que é hora de parar? Se você ainda respira, está de olho aberto aí, pode ter certeza que a sua missão ainda não acabou. Então, esse foi o primeiro, né, arquivo de riqueza que a gente passa hoje. E ele diz uma declaração no final. Então, repete aí, escreve nos comentários. Eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Eu penso grande, escolho ajudar milhares de pessoas. Se você está no YouTube, escreve aqui nos comentários. Decreta, declara, impregna a energia, mostra para o universo que você pensa grande e escolhe ajudar milhares de pessoas. Agora a gente vai para o quinto arquivo de riqueza, seguindo a sequência do livro, e o segundo da noite. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focam em obstáculos. Então, as pessoas ricas pensam logo já nas oportunidades e as pobres já visualizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As de mentalidade pobre consideram o potencial da perda. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre toma decisões inspirada pelo medo. A sua mente está a todo tempo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. Normalmente elas ficam perguntando, e se não der certo? Isso não vai dar certo. Então estão sempre ali no medo e no pensamento negativo. A Renata já decretou, eu penso grande e escolho ajudar milhares de pessoas. Só que, enquanto o pobre está lá, ai meu Deus, e se isso não der certo? E se não der certo? O rico, ele simplesmente tem a confiança na sua capacidade e criatividade e acredita que, se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de ter sucesso. Eles criam a realidade deles. Então, se uma possibilidade deu errada, existem infinitas possibilidades, várias possibilidades. Então, o pobre, ele entra no desespero, eu digo pobre de mentalidade pobre, tá? A pessoa de mentalidade pobre, ela entra no desespero porque ela acha que só tem uma oportunidade, uma possibilidade. Se não der certo, meu Deus, é o meu fim, e agora socorro, investir tudo nisso. O rico não, ele calcula os possíveis riscos e diz, não, eu vou investir, eu vou arriscar, se não der certo, tem outro caminho. Tem infinitos caminhos e possibilidades, uma hora vai dar certo. Então percebe a diferença de pensamento? Então, uma coisa que ele fala também, que é bom lembrar que estar aberto a aceitar riscos não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer, elas pesquisam, realizam análises, tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Já as pessoas de mentalidade pobre,
elas ficam ali calculando, perdendo tempo e dizendo, eu estou me preparando, e isso uma hora vai acontecer. Então eles dizem assim, embora digam estar se preparando, quem é de mentalidade pobre, embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo, morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer. E quando decidem, a oportunidade já passou. Então, elas se justificam dizendo, eu estava me preparando. Com certeza, mas enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Então, a pessoa de mentalidade pobre, ela está ali, eu preciso me preparar, eu preciso estudar. Os terapeutas, trazendo aqui para a realidade dos terapeutas, eu preciso de mais um curso para ter confiança, eu preciso de mais um certificado para poder atender. Nossa, eu preciso estudar mais. Enquanto tem outras pessoas com uma única técnica, já estão aí fazendo várias e várias coisas, vários e vários atendimentos. Enquanto o outro, o acumulador de certificados, está travado porque ele está se preparando. A questão, porém, cadê? Então ele fala também que o rico, ele aproveita as oportunidades. Ele também entra em ação, porque ele cria a oportunidade. Então ele diz aqui, a questão, porém, é que a sorte ou qualquer coisa do gênero não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, compre algo ou comece algo. Então tem pessoas que não compram, não agem, não fazem nada, estão paradas com medo, se preparando, e a oportunidade passa, elas simplesmente não pegam, e para que você tenha oportunidades, você precisa agir, você precisa se comunicar, você precisa fazer networking. Sabe uma palavra extremamente usada no mundo dos ricos? Networking. Todos vão para eventos fazer networking. O que é networking, Denis? É você conhecer outras pessoas, é você fazer conexões com outras pessoas, é você conhecer o trabalho do outro e também apresentar o teu trabalho. Então tem pessoas ricas, milionárias, que elas pagam 5, 10, 30 mil reais num jantar apenas para simplesmente conhecer outras pessoas. Então vai estar fulano, cicrano, beltrano, todo mundo milionário, todo mundo se junta numa mesa para conversar. E outra, abrindo um parêntese, e o que é que eu vou falar no networking? Estou conhecendo uma pessoa milionária, estou conhecendo uma pessoa rica. Já uma dica aqui de ouro, eu que trabalho com comunicação, com oratória, com palestras, eu aprendi isso. Demonstre interesse em saber o que o outro faz. Não fique igual um tagarela falando só de você. Porque o meu trabalho, porque o meu serviço, porque eu. O outro não quer saber. Agora, quando você demonstra interesse, nossa, o que é que você faz? Eu trabalho com XY. Cara, que legal, nunca ouvi falar, me conta mais sobre. Qual transformação você leva para as pessoas? Nossa, e quando você demonstra interesse, faz perguntas para o outro sobre o trabalho dele, ele vai gostar. Por quê? Você está demonstrando interesse. Agora, se eu chegasse aqui e ficasse, porque eu sou Denis, porque eu sou um terapeuta, porque eu sou o top do reiki, porque eu sou um palestrante XYZ, porque isso, eu só falando de mim, você diz, que saco, cara chato, só fala dele. Demonstra interesse. Procura saber e faz perguntas. E de preferência, perguntas inteligentes, não com aquela sim ou não, com uma pergunta aberta para dar margem para ele falar mais do projeto dele, e vai chegar um momento que ele vai retribuir a atenção e ele vai querer saber do teu projeto. Então, como você deu atenção, ouviu, se interessou, ele explicou, se comunicou, ele naturalmente agora vai querer saber sobre você. Ele vai começar a fazer a mesma pergunta, tudo que você fez com ele vai fazer contigo.
Isso é um networking. Percebe? Fechando parêntese. Então, ele fala muito sobre isso. Então, aquilo que você foca, você expande. Então, se você está focado em algo, se você está ali focado em algum objetivo, algum trabalho, se você está focado em crescer, em evoluir, em oportunidades, as oportunidades cada vez mais vão surgir. Agora, se você fica focando nos obstáculos, nos erros, e se der errado, e se eu não conseguir, e se não for para mim, e se, cada vez mais vai vir os e se's da vida. Agora, se você foca, como eu posso melhorar? Como eu posso ultrapassar esse obstáculo? O que é que eu preciso aprender para me qualificar para tal coisa? Aí você está focando nas oportunidades. E é uma lei universal, onde a gente foca a energia, automaticamente aquilo se expande. Então eu vejo que muitas pessoas, elas querem fazer algo, mas elas ficam, por exemplo, vou trazer um exemplo. Tem pessoas que querem muito se desenvolver na comunicação. O maior medo das pessoas hoje em dia é falar em público. As pessoas têm muito medo de falar em público, principalmente terapeuta, mas eu estou falando no geral, profissionais do desenvolvimento humano. Então as pessoas têm medo, mas o que é que você está fazendo para melhorar esse medo, para trabalhar esse medo? Ai, estou esperando passar. Oi, né? Vai continuar eternamente. Gente, a gente sabe que comunicação, Chacrinha já dizia, quem não se comunica, se trumbica. Uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma boa oratória, que não tem medo de falar em público, ela naturalmente ela já se destaca entre as demais. Isso é notório. Uma pessoa que palestra, uma pessoa que faz lives, ela naturalmente, por si só, já é destaque entre as outras. Isso é fato. Quando eu comecei a entrar aqui no digital, que eu achava que eu era o rei da comunicação e não era porcaria nenhuma, eu fui o quê? Eu fui estudar, eu fui fazer lives todos os dias para 0 pessoas, eu fui trabalhar os meus sabotadores que pediam para que eu desligasse a live porque não tinha ninguém. Eu fui várias e várias coisas, em estudar, enfrentar meus medos, praticar, fazer um monte de coisa e ainda continuo, que eu tenho muito ainda para melhorar, com certeza. Só que as pessoas querem um milagre divino, elas querem um raio na cabeça e acordar o maior orador do universo. E não é assim. Então você precisa focar naquilo que você precisa se desenvolver para você crescer. E já abrindo um parêntese, voltando para o parêntese networking. Se você vai fazer networking com alguém e você não se conhece, não conhece do teu produto e você não sabe se comunicar, você já viu como vai ser teu networking, né? Preciso nem continuar mais no assunto. Então, dedique o seu tempo e a sua energia a conquistar aquilo que você quer. Pensou grande? Vai, foca e simbora. Então, empregue o seu tempo e sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Quer um conselho simples, mas raro? Se você deseja ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o teu dinheiro. Aquilo que você foca se expande. Então tem pessoas que quando pegam dinheiro já querem gastar. Eu vou no shopping gastar. Eu preciso comprar tal coisa. Então elas não focam em ganhar, em conservar, em multiplicar. Por isso que as pessoas que são ricas, elas cada vez mais querem ser ricas. Então quem é rico quer ser milionário. Quem é milionário quer ser bilionário. Quem é bilionário quer ter múltiplas, quer ser multibilionário. Porque eles querem cada vez mais. Primeiro, propósito. Segundo, porque eles querem ganhar mais, conservar e multiplicar. Porque, gente, vira um desejo de você começar eu quero multiplicar, eu quero prosperar. E o que é prosperidade? É multiplicar. Não é subtrair, não é dividir,
é multiplicar. Então, por exemplo, se eu tenho um pão e eu vou dividir com alguém, eu vou ficar com meio pão e a outra pessoa com meio pão. Eu dividi. Quando eu tenho um pão e ali eu pego uma massa e faço 2 pães, eu simplesmente estou multiplicando. Eu posso pegar uma massa e fazer um pão só e dividir, cada um ficar com a metade, ou posso pegar a mesma massa, fazer 2 pães e cada um fica com um pão inteiro. Então percebe o que é multiplicar? Isso que é prosperidade. E outro pensamento bem interessante aqui que os milionários têm é que o que é que eles fazem? Ele ensina, né, o autor ele diz que um princípio muito conhecido como preparar, fogo, apontar. Normalmente a gente faz o quê? Quando a gente brincava de criança, né? Preparar, apontar, fogo! Ele faz o contrário. Ele diz preparar, fogo, apontar. E o que é isso? O que significa? Prepare-se o melhor que puder, no menor tempo possível, haja e corrija-se no caminho. Ou seja, se prepare no menor tempo possível, rápido. Fogo, atirou, pá, entrou em ação. Apontar é você ir se corrigindo no caminho. Por quê? Porque caminho se conhece andando. Por isso que a filosofia dele é preparar fogo, apontar, e não preparar, apontar fogo. Porque a gente normalmente se prepara, se planeja, faz todos os e se der certo, se não der, e se eu morrer, se, para depois entrar em ação. Aí você perde mais tempo, porque você perdeu tempo se preparando e você perdeu tempo se corrigindo no caminho. Então, quando você se prepara rápido, entra em ação rápido, você vai ter mais tempo para ir corrigindo de forma mais rápida. Então, eu achei bem interessante essa analogia, né, que ele fez, esse método dele. E uma coisa que ele fala aqui no livro também, para a gente finalizar esse arquivo, é que ele diz que ele queria ser dono de restaurante. Então ele passou um bom tempo visitando restaurantes, comendo das comidas dos restaurantes, provando várias e várias coisas, só que ele estava de fora do restaurante. Então ele teve uma brilhante ideia sacada. Nada melhor do que conhecer um ambiente dentro dele, trabalhando nele. E o que foi que ele fez? Ele foi trabalhar num restaurante como ajudante de garçom. Então ele começou a trabalhar como ajudante de garçom. Por quê? Porque ele queria aprender como era a dinâmica de um restaurante. Então ele lavava prato, lavava louça, varria chão, conversava com todos os funcionários, conversava com o gerente, com todo mundo, para pescar, colher informações e sentir de dentro o que era um restaurante. Ele aprendeu muito mais dentro do restaurante, mesmo lavando o chão, do que quando ele estava fazendo as pesquisas apenas visitando os restaurantes. Então, achei bem interessante essa experiência, né, que ele teve. E ele diz que a ação sempre vence a inação. Então, se você está aí esperando entrar em ação, você não vai conseguir nada, porque a ação, o ato de você agir, você simplesmente já está melhor do que muita gente que ainda está ali se preparando e não entrou em ação ainda. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Aline, bem-vinda. Bira, bem-vindo. Então, gente, para a gente finalizar, né, esse arquivo de riqueza, ele diz que os ricos veem uma oportunidade, mergulham nela e ficam ainda mais ricos. E aquelas outras pessoas ainda estão se preparando. Então, para quem está chegando aqui, a gente está estudando esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Toda quarta-feira estou trazendo um livro aqui. E essa série a gente está no terceiro episódio. Então a declaração é: eu focalizo as oportunidades
e não os obstáculos. Escreve aí nos comentários YouTube e Instagram. Eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Vamos agora para o nosso último arquivo de riqueza de hoje. Eu fiz uma enquete lá nos stories que dizia o seguinte: se você vê uma mulher loira num carro importado, o que você pensa sobre ela? Tem marido rico? Namora o velho da lancha? É garota de programa? Ou é uma empresária de sucesso? Algumas pessoas colocaram namora o velho da lancha e outras colocaram é uma mulher de sucesso. E é algo extremamente natural e inconsciente. Quando a gente vê um homem dentro de um carrão importado, a gente pensa assim, nossa, é um empresário. De cara a gente diz assim, nossa, é rico, empresário, deve ser bem sucedido e famoso. Quando a gente vê uma mulher, às vezes vem essas interrogações. A gente não coloca de imediato, nossa, que empresária, que poderosa. Vem as questões, será que ela é casada com um homem rico? Será que esse carro é dela? Será que ela está fazendo para ter esse carro? Então, por quê essa mentalidade diferente entre um homem e uma mulher? Então, foi bem interessante hoje, lá na enquete, porque algumas pessoas ainda tiveram outros tipos de pensamento. E por que eu trouxe essa enquete e estou falando isso aqui agora? Porque o sexto arquivo de riqueza é: as pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Então, uma pessoa rica, quando vê outra rica, ela chora, ela fica emocionada, ela fica feliz. Caramba, olha aqui outra pessoa rica, Deus te abençoe. Ou um rico abençoa o outro rico. Diz, caramba, Deus te abençoe, que você consiga o triplo disso aí. Quando o rico diz, nossa, eu quero comprar um carro melhor, o outro rico diz, você vai conseguir. Claro que você vai, você pode, você merece. O outro incentiva, sabe, admira. E o pobre fica, imagina, tu já tem um carro bom, para que outro? Para de te amostrar. Para que tanto carro? Para que um carro melhor, esse já tu te supre não? Então, veja a diferença de pensamento. E ele fala aqui que uma vez ele foi num bairro de periferia, nos Estados Unidos, com o carro dele de teto solar. E ele simplesmente foi lá, estacionou o carro e foi comprar uma coisa que eu não lembro exatamente o que era. Quando ele voltou, o carro dele estava arranhado, jogaram lata em cima do teto solar como se fosse um depósito de lixo, e também ele simplesmente, as pessoas passavam por ele e diziam, rico de merda, seu filho da P, xingando ele só porque ele estava num carro de teto solar. Aí ele foi fazer o teste, no dia seguinte ele foi com um carro popular, um carro humilde. Ninguém falou nada, ninguém fez nada, não aconteceu nada. Então você vê que até pessoas que têm, até hoje em dia mesmo, pessoas que têm um carrão e elas passam por um bairro mais humilde, de periferia, todo mundo fica olhando, parece que é um ET chegando naquele bairro. Então, por quê? Porque as pessoas de mentalidade pobre, elas simplesmente vão ter ranço, inveja, um mal-estar, não vão gostar da pessoa que é rica. Simplesmente, quantas e quantas vezes eu mesmo já ouvi outras pessoas falando, ó, que riquinho de merda, olha, filhinho de papai, patricinha. Tipo, a pessoa está bem vestida, chegou num carrão, quieta, calada, não falou com ninguém, vivendo a vida dela, mas as pessoas começam, ó, metida, nem conhece a pessoa, já está dizendo que ela é metida, que ela é riquinha de merda,
que não sei o quê, só pelo fato dela ser rica. Somente. O fato dela ser rica incomoda pessoas de mentalidade pobre. E as pessoas de mentalidade rica, pelo contrário, elas querem aprender com o outro. Tipo, como é que você conseguiu construir esse império? Eu sou rico, como é que eu faço para ser milionário? Entende? Ele começa ali a querer aprender, para trilhar o mesmo caminho, para ser parecido, para poder crescer cada vez mais. O pobre, ele fica, não, tá bom já. Para que ser milionário? Tá bom ser rico. Ou ter o que eu tenho, que é o suficiente. Gente, tudo isso são crenças limitantes que a gente tem, que vem lá dos nossos ancestrais, que vem lá da parte da história. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele uma vez falou para mim, ele fez: Denis, eu odeio bilionário. Para mim, não deveria existir bilionário no planeta. Para que tanto dinheiro nas mãos de algumas pessoas? Milionário, ok, mas bilionário eu odeio. Ele falou a palavra eu odeio. Porque o dinheiro que está concentrado na mão dele, ele poderia muito bem ajudar a África. Aí eu perguntei, e será que ele não ajuda a África? Se de repente ele não tiver algum projeto social e você não sabe. Mas ele não matou a fome do país, do continente. Com os bilhões dele, ele conseguiria. Aí eu fiz, será que conseguiria? E outra, ele é Jesus Cristo. Ele não vai salvar o planeta. Jesus não salvou, Jesus veio e a gente fez o que fez, né? Colocou ele na cruz e desceu o chicote. Imagina outra pessoa. E qual a obrigação que ele tem com os bilhões dele de salvar o planeta? Tentar salvar, né? Porque conseguir ele não vai. Não tem cabimento. Então a gente tem que fazer o que a gente pode, o que a gente quer, principalmente. Porque eu posso ser bilionário e simplesmente não quero ajudar ninguém. Ok, é uma opção minha. Claro, vai ter a lei do retorno, vai. O universo vai agir de alguma forma, agirá. Porque se eu tenho tanto recurso, a quem mais é dado, mais é cobrado. Já diz na Bíblia. Então, se eu tenho muito recurso e não ajudo ninguém, eu vou ser cobrado um momento. Mas o problema é meu, eu que vou arcar com as consequências. Eu não tenho obrigação de estar ajudando ninguém. Percebe? Quer dizer, eu estou falando assim de uma maneira geral, tá? Não eu penso dessa forma. Mas tem pessoas que pensam assim. E sim, qual é o problema? Porque a pessoa é milionária, bilionária, ela tem a obrigação de ajudar o outro? Não. Mas ela vai colher e arcar as consequências de ter muito e não ajudar. Mas não é porque a pessoa é bilionária que ela vai conseguir tratar a pobreza de um país, de uma nação. Não vai. Então, percebe? Então, isso é um pensamento de mega escassez de uma pessoa que odeia bilionário, que odeia milionário. Aí, quando eu vi que nem adiantaria falar nada aqui do livro, eu me calei, porque senão ia render muita conversa, eu só ia ter um desgaste energético e não ia levar a lugar nenhum. Então, se vocês são capazes de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. Então a gente sabe que Deus falou na Bíblia, várias e várias vezes, está escrito lá na Bíblia, que nós temos obrigação de prosperar e de enriquecer, porque Ele quer que a gente prospere. Jesus já falou, eu vim para que vocês tivessem vida em abundância. Então Deus criou a prosperidade, a abundância, a riqueza para que sejamos dessa forma. Jesus veio para isso. Só que a gente, por questões religiosas, políticas, de ancestrais, de pai, de avô, a gente simplesmente condena tudo isso. E principalmente quem é da área holística, a gente sabe que as pessoas, nossa, espiritualidade com riqueza não combinam. Espiritualidade com dinheiro, imagina, só pensa em dinheiro. Gente, aqui cá para nós, a maioria dos terapeutas tem um pensamento escasso. E eu já fui um deles, tá? Eu já fui, assumo. E é tipo assim, imagina, eu não vou cobrar caro pelo reiki. Eu não vou cobrar caro por tal coisa. Imagina, eu vou dar de graça. Por quê? Mentalidade. A gente paga caro
às vezes por uma besteira, que nem faz tanto benefício para a vida quanto um tratamento terapêutico. A gente paga, por exemplo, tem pessoas que pagam R$ 1.000, sei lá, 5.000, R$ 10.000 numa bolsa. Ok, tem dinheiro, paga, tá ótimo. Mas, e por que ela não pode pagar esse valor numa sessão de terapia que vai deixar ela plena, vai tirar a ansiedade, vai dar qualidade de vida, ela vai se melhorar em todos os quesitos, em todos os setores da vida dela, vai trazer muito mais transformação do que uma bolsa. Não estou condenando, quem tem dinheiro paga. E sabe uma coisa que me fez mudar muito a minha mentalidade nesse quesito de riqueza, de quebrar minhas crenças que eu tinha? Eu fiquei pensando, gente, no dia que eu tiver milhões e eu quiser pagar 150 mil em algo que eu gostar, amei um relógio, nossa, amei o relógio, vou pagar 150 mil nele. Nossa, Denis, que futilidade, 150 mil num relógio, tu poderia ajudar tanta gente, blá, 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 blá. Por que eu pagaria? Porque, primeiro, fruto do meu trabalho, se eu estou com aquele valor é porque eu trabalhei para um caramba. Segundo, é algo que eu quero. Terceiro, não devo nada a ninguém. E quarto, quando eu morrer, vai ficar os 150 mil, vai ficar o relógio. Vai ficar todo o meu império, toda a minha fortuna, tudo. Para um monte de gente que não contribuiu com nada usufruir. Então é melhor eu gastar algo comigo, coisa que eu amei, que eu vou me sentir pleno, maravilhoso, vou andar assim, ó, igual o senhorzinho Malta, com um relógio esfregando na cara do povo, do que quando eu morrer, vai ficar relógio, vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar um monte de coisa para uma galera que sempre que me criticou, que não acreditou em mim, que botou terra nos meus sonhos, nos meus propósitos, usufruir de boa na lagoa. Não. Eu prefiro 1000 vezes pagar em algo que, ao ver de muita gente, é futilidade, que na minha opinião não é. Quer, compra. Tem dinheiro, compra. Vai te fazer feliz, compra. Claro, você tendo condições para isso. Agora você não vai se endividar para pagar 150 mil num relógio. Mas se para você 150 mil é igual comprar um relógio de R$ 15 no camelô, compra, vai ser feliz. Porque se tu morrer, vai ficar tudo aí. Tudo. Tu não vai levar, a não ser que você queira, né? Você deixa ali documentado que você quer ser enterrado com um relógio. E a galera também, né, que ficar, a tua família, cumprir com o teu desejo, que eu acho difícil. Um relógio de 150 indo para debaixo da terra, não sei se a galera vai fazer isso não, mas tudo bem. Então eu comecei a entender, eu falei, gente, esse mundo é passageiro, a gente está de passagem aqui, a gente não leva nada, nem o próprio corpo a gente leva, o corpo fica, os tapurus come, vai para debaixo da terra. Por que eu vou ficar acumulando riquezas, me privando de ter a vida que eu quero, se tudo vai ficar? Por que eu vou ter que ficar andando de ônibus lotado, sofrendo, sentindo a catinga dos outros, num calor, se eu posso ter um carro confortável, no ar-condicionado, no geladinho? Se quando eu morrer, fica o carro e fica o ônibus? Porque eu vou me privar de uma boa experiência. Eu não vou me privar. Então eu comecei a pensar dessa forma. Por que eu vou deixar de comer uma comida que eu quero, que eu estou com vontade, para comer outra que eu não quero e não estou com vontade, porque é mais barata, se quando eu morrer eu não levo nem um prato nem outro? Mas a experiência eu levo. A sensação de bem-estar eu levo. A felicidade que eu estou tendo em comprar aquilo ou experienciar aquilo, isso vai ficar no meu espírito. Mas isso eu levo. Mas os bens materiais eu não levo. Então, de repente, pode ser que te ajude a dar um destrave aí, porque foi o que me destravou quando eu comecei a pensar dessa forma. E para finalizar, tem uma filosofia uma frase que diz: abençoe aquilo que você quer. Se você quer ser rico, não fique falando mal dos ricos. Não fique falando mal dos milionários. Que riquinho de merda. Esses milionários filho da P. Detesto rico. Mas como é que você quer ser uma coisa que você detesta?
Como é que... Não vai conseguir. Abençoa uma pessoa que tem uma casa bonita, um carro do ano. Você não quer ter? Abençoa quem tem. Isso é um primeiro passo para você começar a cocriar a vida que você deseja. E a declaração, para finalizarmos, é: eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Então admire, abençoe, ame aquilo que você deseja ser, porque aí você vai começar a vibrar na frequência daquilo que você quer e você vai atrair para a tua vida. E repete: eu tenho uma mente milionária. Então esse foi o nosso episódio de hoje da nossa série Mente Milionária. Gratidão por quem esteve aqui presente ao vivo, quem vai assistir no YouTube gravado, compartilha, deixa teu like. Isso é uma atitude de gente milionária. Pessoas ricas, elas incentivam outras em seus propósitos. Meu propósito aqui é, além de trazer autoconhecimento, trazer o reiki para te ajudar na energização, também para que você mude a sua mente, porque a nossa vida muda quando a nossa mente muda. Eu tive transformações incríveis na minha vida, que desde parar de comer doce a emagrecer 10 quilos em menos de 3 meses, quando eu mudei a minha mentalidade. E hoje eu me sinto um outro Denis. E é isso que eu quero que você também se sinta. Que você mude a sua mentalidade para você se sentir uma outra pessoa muito melhor. Então, meu propósito com Manhãs com Reiki, com bate-papo com Denis às segundas, com as maratonas que eu faço, é para contribuir. E quando você compartilha, quando você dá um like, quando você deixa um comentário, quando você me incentiva, eu sei que meu trabalho está sendo bem feito, e isso é uma forma também de você incentivar o propósito dos outros, assim como eu incentivo o propósito dos outros. Quando eu estou assistindo qualquer vídeo na internet, eu já chego dando like. Mesmo que eu não tenha gostado, eu já dou like. Sabe por quê? Porque só pelo fato da pessoa ter separado um tempo dela para estudar, gravar, editar e colocar aqui no YouTube ou no Instagram, só isso, essa ação, ela ter saído da inação e entrar na ação para entregar um conteúdo, para mim já vale um like. Se o conteúdo não me agrada, não foi bom, problema meu. Mas eu não vou denigrir a imagem do outro. Porque eu sei que ela está trazendo o melhor dela, o conhecimento dela no nível de consciência dela. Então eu vejo muita gente aqui falando mal, colocando comentários, blá blá blá, colocando dislike. Tu faz o quê para contribuir na vida do outro? Nada, só depreciando a vida do outro. Então eu, Denis, eu já chego dando like para incentivar, só pela intenção que a pessoa teve em querer ajudar. Se foi bom ou não, é aquele velho ditado: gosto é igual a... cada um tem o seu. Eu fico na minha, não gostei, não vou denigrir a imagem de ninguém, não vou dar um dislike porque eu sei que prejudica. Tchau, ok, não sigo mais. Então isso também eu comecei a mudar em mim. Porque antes eu dava um dislike, eu deixava um comentário, e agora não. Agora, cara, a pessoa teve o esforço, merece um like só por isso, fim. Então, se não gostou, deixa teu like da mesma forma. Gente, gratidão. Gratidão, Renata, eu sei que você está aqui. Um beijo grande e até amanhã, de manhã, no Manhãs com Reiki, e à noite com a Maratona Show Ansiedade. Beijo, beijo, e eu encontro vocês.